Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco na nossa aula de matemática sobre estimativas, tá? E para a gente começar falando sobre isso, eu coloquei aqui alguns significados, tá? Do que é a estimativa dentro da matemática, tá bom? Então, a estimativa é resolver problemas que envolvam a elaboração de diferentes estratégias de cálculos, né? Então, a gente tem feito bastante desafios na nossa apostila. A nossa apostila propõe bastante desafios assim matemáticos e neles muitas vezes a gente consegue representar usando diferentes formas de cálculo. Então, às vezes a gente consegue usar a soma e também a multiplicação. Às vezes eu consigo usar outras formas de representação através do desenho ou através da subtração. Então, são diferentes formas, às vezes, que eu consigo resolver aquele problema, né? Só que a diferença é que, no caso desses problemas que a gente já resolveu, eles precisam chegar no mesmo resultado, eles precisam ter um resultado exato, né? No caso da estimativa, não é bem assim. A estimativa ela trabalha com um cálculo mais próximo, tá? O que a gente fez hoje na aula de matemática, aquele jogo da roleta, ele foi basicamente ali uma introdução, né, sobre estimativas que a gente estava trabalhando. Então, algumas crianças pensaram no número e, ao jogar o dado e a roleta, algumas conseguiram chegar no número que tinha pensado. Outras já não conseguiram chegar no número exato, mas chegaram no número próximo, né? Então, assim, calculando rapidamente aí, juntando os números, né, nesse trabalho de jogar o dado, de girar a roleta, vocês estão trabalhando com a estimativa de quanto aí, qual o resultado dessa soma, como que eu vou conseguir chegar o mais próximo possível do número pensado, que número que eu preciso juntar aí para chegar no número que eu pensei. Então, tudo isso é um trabalho de estimativa, é um trabalho de você chegar o mais próximo do número, o mais próximo da resposta e do cálculo que você está trabalhando, tá bom? Gente, nessa proposta aqui de problema de estimativa, vocês vão pensar com a estimativa de metros, tá bom? Então, aí tem uma escada e tem uma menininha que está querendo descobrir quantos metros tem a barraca do seu Pedro. E ela sabe que ela tem 1 metro aí de medida. Como que ela pode chegar aí numa estimativa, no número aproximado, né? De quantos metros tem essa barraca usando essa escada? Como que ela pode representar isso usando aí somente uma escada? Então, para vocês pensarem um pouco por quê. A matemática, gente, ela não está só nos livros, ela não está só nos cadernos ou nas aulas da escola. A matemática, ela está no nosso dia a dia. Então, é importante vocês relacionarem a vida de vocês, as experiências de vocês, à matemática. Então, aqui é uma oportunidade para vocês pensarem em algo fora aí, fora dos problemas, fora dos cálculos, né? Mesmo saindo um pouquinho disso, vocês vão ter aí o trabalho de raciocinar, o trabalho de pensar um pouco de forma lógica, tá bom? E aproximado. Lembrando que é o valor que vocês chegarem é aproximado, tá bom? Aqui, gente, a gente tem outra proposta, tá bom? Outra proposta de raciocínio aí, tá bom? Nesse probleminha do Cauê, a professora entregou essas 5 cartas para eles, né, para ele, e deixou esse desafio aí. Quantas possibilidades há de formar números maiores que 300 com essas cartas? Então, pensando nessas cartinhas, vocês podem desenhar, fazer um rascunho para poder conseguir montar e compor aí diversos números em diversas quantidades, tá bom? Então, se eu juntar a cartinha vermelha com a verde e a azul, será que eu vou chegar no número maior que 300? Então, brincar com essa composição, tá bom? Formando diferentes números aí, tá? Lembrando que precisam ser maiores que 300 e tentar formar o máximo de números que vocês conseguirem usando apenas essas 5 cartinhas, tá bom? Esse último probleminha aqui, vocês precisam também trabalhar com a questão de medidas, tá? Então, a primeira pergunta é: quantos metros andaram Roberta e Ana? Então, vocês vão lá nessa reguinha de medida, observem esse traçado, observem a distância aí caminhada, tá bom? E registre no caderno também a distância aproximada, tá bom?
Paulo e Enio andaram 15 metros a menos que Roberta e Ana. Quantos metros eles andaram? Então, aí precisa também observar a régua, pensar na quantidade inversa, né? Porque agora, no primeiro, vocês pensaram na quantidade aí sempre aumentando, somando. Agora, a letra B, vocês vão pensar aí nessa quantidade diminuindo, né? Letra C. Joyce e Patrícia andaram 10 metros a menos que Paulo e Enio. Qual a distância percorrida por elas? Então, todas essas perguntas, gente, vocês vão se basear aí por essa régua, tá bom? Por essas medidas que estão aí e chegar no mais possível, no resultado mais possível. Isso é um trabalho de estimativa, tá bom? Cálculo, tá? E aí vocês vão chegar o mais próximo possível do resultado, tá bom? E aí a gente vai falando aos poucos sobre essa questão, tá? Não é nada assim que a gente vai começar a falar isso de uma hora para outra. A gente vai começar aos poucos conversando e entendendo como que funciona isso, principalmente no nosso dia a dia, tirando experiências do nosso dia a dia, tá bom? Resolvam essas questões no caderno de matemática ou imprimam, tá? Um beijo, pessoal. Tchau.